Sequência 5. Naquela noite, o Dr. Florismal entrou sombrio. As coisas estão pretas na Europa. Foi logo dizendo, mesmo antes da boa noite. Todos os olhares se fixaram nele. O homem sentou-se na cadeira de balanço, acendeu um charutinho e, como um estadista que fala a um conselho de ministros, disse pausadamente, com ar grave: a Alemanha invadiu a Bélgica. Marido e mulher entreolharam-se, numa muda consulta. Não liam jornais, mas tinham ouvido falar que na Europa as coisas não andavam boas. Então a guerra sai mesmo? Perguntou Ângelo. O doutor Florismal entortou a cabeça e fez o gesto de quem afasta de si qualquer responsabilidade. Era inevitável. O Kaiser quer. Silêncio. Ângelo ficou olhando aparvalhado para o amigo. Agosto, mês de desgosto, murmurou Dona Alzira, levantando-se para desfazer a mesa e lavar os pratos. A guerra era lá longe na Europa, e fosse como fosse, não teria força para alterar o ritmo da vida em sua casa. Mas o que é que o senhor acha, Dr. Florismal? Ângelo apelou para o amigo, como se, ali sentado na cadeira de balanço, chupando o magro charuto, ele tivesse nas suas mãos, rechonchudas, bem tratadas e quase femininas, a sorte do mundo. O Dr. Florismal alisou com carinho os ralos cabelos. Depois, com voz branda e levemente velada, deu a sua opinião. O que eu acho, Ângelo amigo, é o seguinte: a Alemanha esmaga a Bélgica e ataca a França. Ora, a Inglaterra não pode ficar de braços cruzados e entra no conflito. Vai ser uma guerra monstruosa. Num ponto, as minhas previsões falham. Não sei com quem irão a Itália e a Holanda. Tinha grande admiração pela Holanda. Os holandeses é que me preocupam. Que grande povo! Ficou um instante silencioso e imóvel. Num devaneio, Ângelo sacudiu a cabeça, dizendo: mas sem auxílio, o Kaiser não pode aguentar tanta gente em cima. Aguenta. Você sabe que os alemães inventaram o raio da morte? Não sabe? Pois é. Um invento terrível. Mata assim da distância de vários quilômetros. E o pior é que o raio é invisível. Uma coisa bárbara. Veja só. Ângelo sacudiu de novo a cabeça, enrolando um cigarro de palha. Eugênio escutava. Compreendia. Ia haver guerra na Europa. O Kaiser queria. Ele conhecia o Kaiser de um retrato de l'Illustration. Era um homem carrancudo, de chapéu de ferro e bigodes retorcidos e duros. A palavra guerra lembrava-lhe a história do pobre Ângelo. Ele tinha visto as figuras coloridas de um livro sobre a guerra russo-japonesa. Davam medo. Cossacos barbudos numa carga, japoneses de baionetas calada, cadáveres ensanguentados no chão, um soldado sem cabeça, outros de braços e pernas decepados, barrigas abertas. Kaiser, palavra assustadora, achava ele, porque se escrevia guerra. Crime devia ser crime. Kaiser era também o destino. O Kaiser, agora, aparecia-lhe confusamente
como o assassino do pobre Ângelo. O Dr. Florismal fazia profecias, pintava um futuro negro e sangrento para a Europa e para o mundo. Mas deixava no quadro de dor e catástrofe uma brecha por onde podia entrar um raiozinho tímido de esperança. Se eu fosse o presidente dos Estados Unidos da América do Norte, evitava a hecatombe. A última palavra encheu-lhe a boca. Todos adivinharam nela uma significação misteriosa, enorme, porque não lhe conheciam o sentido. Dona Alzira, que ia levando uma pilha de pratos para a cozinha, parou um instante no meio da varanda. Olhou para o Dr. Florismal e ficou esperando que ele salvasse o mundo. Florismal expôs o seu plano de pacificação. Tudo neste mundo, com jeito, se arranja. Eugênio, com a boca levemente entreaberta, a respiração suspensa, escutava. Como ele admirava o Dr. Florismal. Ali estava um homem que sabia tudo. De certo, tinha viajado e estudado muito. Venha cá, seu Genoca. Me diga quem foi Florismal. Era assim que ele lhe perguntava sempre que aparecia. E sem compreender o que dizia, Eugênio tinha de dar direitinho a resposta que aquele maravilhoso amigo do pai lhe ensinara. Foi um dos 12 pares de França. O Dr. Florismal sorria satisfeito, mordendo o charuto, com os seus dentes miúdos e escuros. Naquela noite, Eugênio foi para a cama impressionado. Rezou o seu Padre Nosso, imaginando que Deus, o Kaiser e o destino eram uma e a mesma pessoa. Os três eram poderosos, invisíveis e impiedosos. Deus era dono do mundo. O Kaiser queria vencer o mundo inteiro. O destino era o culpado de todas as coisas ruins que aconteciam no mundo. Debaixo das cobertas, com as pernas encolhidas, temia que as almas do outro mundo lhe viessem fazer cócegas nos pés. Eugênio ficou por algum tempo com a atenção dividida entre os seus pensamentos e o zum-zum das conversas na sala de jantar. Lá fora, o vento ainda uivava, mexendo nas telhas, sacudindo o arvoredo, fazendo tremer as vidraças. Dona Alzira entrou no quarto e botou um tijolo quente entre os pés dos dois meninos. Saiu sem fazer barulho. Eugênio ouviu mais uma vez a vaia dos colegas, fraca, no fundo da sua memória, cortada pela voz mais viva do Dr. Florismal. Calça furada, calça furada. O Kaiser também estava na roda que girava ao redor dele, gritando e pulando. Ele via-lhe o capacete de ferro, os bigodes eriçados, calça furada. As meninas também gritavam e riam. Que vergonha! Adormeceu ao som da vaia. Sonhou que era rico. Acordou pouco depois, quando os pais já se preparavam para dormir. A cama do casal ficava ali mesmo no quarto, pois a casa só tinha 3 compartimentos. Ângelo tossiu, gemeu, suspirou. Tu devias deixar o cigarro, disse-lhe a mulher em voz baixa. Eugênio sentia na nuca
a respiração quente do irmão que dormia a seu lado. Escutava a conversa dos pais, que era entrecortada de silêncios longos, de suspiros e gemidos abafados. Houve um momento em que ele disse: "Queira Deus que essa guerra não venha até aqui." "Deus sabe o que faz", retorquiu a mulher. Depois de alguns segundos, tornou a falar: "Ainda estás com os pés frios? Estão que nem gelo. Queres um tijolo quente?" "Não precisa." Silêncio. E depois, ao cabo de não se sabe que pensamentos, a voz dolorosa do pobre Ângelo soou tremida no quarto quieto, escuro e frio, quase num soluço: "Ah, isso não é vida." Estas palavras doeram a Eugênio, que adormeceu a pensar nelas. Sequência 6. Os minutos passam. O auto desliza em serena velocidade pela faixa de cimento. Eugênio tira o chapéu, passa a mão pelos cabelos. Tem na mente, numa inquietadora sucessão, as imagens das pessoas que sacrificou à sua carreira, ao seu egoísmo, à sua cega ambição. Foi um louco, um bruto, pensa ele. Considerar apenas o seu sucesso, a sua ascensão na vida. A carreira estava em primeiro lugar. Depois vinham os outros. Os que o amaram sem pedir compensações. Os que não exigiram nada e lhe deram tudo. O pai, obscuro, humilde, humilhado, ferido de morte pela vida. A mãe, que sacrificara sua mocidade ao marido, aos filhos, ao lar. Agora, ambos estavam mortos. Era o irremediável. E para Eugênio, o que mais dói é a certeza de que, se lhe fosse dado viver de novo os anos da infância e da adolescência, ele não poderia portar-se de outro modo. Não lograria amar os pais como eles mereciam. Pense em Olívia. Ela dera-lhe tudo quanto uma mulher pode dar ao homem que ama. Como ele for insensato. Tivera nas mãos um tesouro fantástico. Inécio jogara-o fora. Levara anos para compreender Olívia. O desejo de sucesso, a preocupação de olhar para si mesmo, tornaram-no cego a tudo quanto o rodeava. Ele queria subir. A mediocridade sufocava-o. A pobreza cheirava a morte. E a sua carreira tinha sido como um elefante sagrado caminhando sobre um tapete de criaturas humanas, de almas que as suas patas brutais esmagavam. Agora, todo o seu velho sonho está desfeito em poeira. É como cinza áspera que lhe foge por entre os dedos, deixando-lhe na alma um ressaibo amargo. No fim de contas, que é ele ao cabo de tanta crueldade, de tanta agitação, de tantos conflitos? Nada. Um homem medíocre que, tendo procurado sucesso através de um casamento rico, acabou por encontrar nele apenas as mesmas inquietudes e incertezas do tempo de pobreza, a antiga e dolorosa sensação de inferioridade. Hoje, ele é simplesmente o marido de Eunice Sintra. E Olívia vai morrer. Justamente agora que ele acaba de lhe descobrir a alma, agora que ele procura humanizar-se
para se tornar digno dela, para reparar o mal que lhe fizera. O alto corre. Ainda mais 2 horas de viagem. E se Olivia já estiver morta? Eugênio desfaz o nó da gravata. Desabotou o colarinho. Onde está Deus? O Deus de Olivia? Será que ele insiste em se revelar apenas na forma de um cruel castigo? Eugênio olha para fora. Um colhereiro de asas cor-de-rosa voa rente ao verde ingênuo de um arrozal. Era setembro. Naquela manhã de domingo, sentado na soleira do portão do internato, Eugênio sentia como nunca as mudanças que se haviam operado no seu corpo e na sua vida, depois que ele completara 15 anos. Sim, não existia a menor dúvida que estava a ficar homem. Agora, examinava-se com frequência ao espelho, de longe, de perto, de soslaio, com fúria de analista obstinado. Achava-se feio e rude, e isso angustiava-o. Deus bem lhe podia ter dado outra fisionomia, já que não lhe dera riqueza. Rebentavam-lhe espinhas no rosto, no pescoço, nas costas. Era também primavera no seu pobre corpo de adolescente. O buço apontava forte, sombreando-lhe o lábio superior. Uma nuvem de estranheza e de selvagem desconfiança velava-lhe os olhos, que não conseguiam fixar-se por muito tempo no rosto das outras criaturas. Andavam quase sempre entrecerrados. Eram torvos e davam àquelas feições uma expressão quase imbecil. Com surda cólera, Eugênio contemplava a imagem do espelho. Era como se estivesse diante de um inimigo perigoso que lhe conhecia todos os segredos, todos os pecados, até os mais sórdidos e escondidos. A voz rouca descia inesperadamente as notas mais graves, para de repente saltar em guinchos desafinados, voltando quase sem transição para o tom profundo que no fim das frases se esfarelava num ronco. Essa era uma das suas maiores fontes de inquietação e de vergonha. Quando tinha de ler na aula algum trecho em voz alta, sofria horrores. Os colegas riam-se dele e até os próprios professores às vezes não conseguiam ficar sérios. E por isso, Eugênio fazia-se mais calado do que era. Por que tudo nele era feio e desagradável? Perguntava-se a si mesmo. Por que tudo quanto lhe pertencia era desajeitado e sem graça, desde as pobres roupas que o pai lhe fazia até o corpo que Deus lhe dera? Eugênio sentia a nostalgia da beleza. Era talvez por isso que a sua paixão por Miss Margaret, a filha do diretor do colégio, era tão grande, tão infeliz e desesperançada. Sim, pensava Eugênio, ele estava a ficar homem. Sentia como nunca o corpo e agora tratava de descobrir que misteriosa relação podia ter a primavera com seus desejos e com sua ânsia. Lembrou-se de uma cena que se passara em casa nas últimas férias. A mãe queixara-se ao Dr. Seixas. Olhe, doutor, eu sinto uma coisa aqui no fígado. Não é bem dor, é uma coisa.
E o médico respondera: quando a gente sente algum órgão, é porque esse órgão está doente. Eugênio sentia os órgãos genitais de um modo estranhamente pungente, que era, ao mesmo tempo, doloroso e agradável. Eles eram como que o centro da sua vida. Atraíam-lhe quase todos os pensamentos, desviando-os dos outros assuntos. E isso inquietava-o, revoltava-o, porque os sermões do reverendo Parker, o Velho Testamento e o mistério com que se cercavam as coisas do sexo estavam berrando que aquela parte do corpo era a fonte dos mais nojentos pecados. Aquilo seria natural ou consequência de alguma doença? Eugênio tinha malícia suficiente para chegar à conclusão de que era natural. Para a maioria dos rapazes do internato, os assuntos sexuais não tinham mistério. Os alunos mais velhos, quase todos, já conheciam mulheres. Quanto ao Eugênio, o que ele antes desejava apenas, com a curiosidade e com pruridos precoces, passara a desejar agora ardentemente com todo o corpo. Era uma tortura, porque a ideia do pecado misturava-se com o desejo, tornando-se ainda mais intenso e doloroso. Entre o seu corpo e o objeto de seus sonhos fogosos, erguia-se o castigo dos professores, e ainda mais assustador, o castigo de Deus. A verdade, porém, era que nada disso conseguia apaziguar os seus apetites, e ele saciava-os solitariamente, no silêncio do quarto, cheio de medo, de vergonha e de um trêmulo e ansiado prazer. Vinham-lhe depois tremendas lutas de consciência. Os professores faziam circular entre os alunos livros de educação sexual, em que havia pavorosas ameaças para os que se entregavam àquelas satisfações solitárias e pecaminosas. A natureza castigava os que transgrediam as suas sábias leis. Eugênio lia e relia as turvas ameaças e já se considerava perdido, a caminho da imbecilidade, incapaz para o estudo e para a vida. Consultava o espelho. Via manchas arroxeadas em redor dos olhos. Sentia a cabeça, umas vezes oca e outras pesada como chumbo. Doíam-lhe as costas, a memória era fraca. Não havia dúvida. Os sintomas que o livro dava. Era preciso emendar-se antes que ficasse completamente desgraçado. Atufava-se no estudo. Fugia das revistas onde houvesse gravuras eróticas. Procurava espantar os pensamentos maus. Evitava os colegas que gostavam de conversar obscenidades. Só não conseguia era fugir aos seus desejos, ao seu corpo.